ficado estudando no decorrer de todos esses dias. Mas o Senhor vem me dando ela pouco a pouco. E eu tenho certeza absoluta que ela foi concluída por Deus através da minha vida, enquanto os jovens estavam louvando, enquanto o grupo de louvor estava louvando a Deus. Eu entendi, louvadas do Senhor, esta mensagem da parte de Deus, ou a finalização dela. Então, ainda que ela venha a ser discorrida em 30 minutos, ela é muito importante. Porque já tem dias que o Senhor vem me incomodando, louvado seja Deus, e me instruindo acerca desta mensagem. E a mensagem que o Wendel trouxe, louvado seja Deus, acerca de Jó, é muito importante. Ele vai dizer no versículo anterior, no versículo 11, que nos passos do Senhor ele firmava a sua vida. E no versículo 12, a qual ele leu, ele vai dizer que ele dá muito mais importância à palavra de Deus do que o seu alimento diário. Aleluia. Nós precisamos entender isso na nossa vida, porque esta mensagem ela tem um grande poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Sobre a minha vida, porque primeiramente ela vem para mim, mas sobre a vida de vocês também. E eu digo a vocês, esta mensagem ela vem diretamente de Deus. Arde meu coração. Me faltou o ar por diversas vezes estudando sobre esta mensagem, ou pedindo para Deus uma direção acerca dela. Porque não é somente você ler o texto e você fazer uma análise sobre ele, e você pedir ajuda à inteligência artificial ou a qualquer outro pastor. Não, não é isso. Isso não está direcionado a essa questão. Mas isso está direcionado em um relacionamento entre você e Deus, para que você entenda qual é a mensagem que Deus quer que você passe para este povo que está aqui hoje. Louvado seja Deus. Para as nossas vidas que está aqui hoje. Então esta mensagem tem um grande valor para mim. E ela deve ter também um grande valor para você. Lucas, no seu capítulo 10. Louvado seja Deus. Lucas, no seu capítulo 10. Eu quero trazer alguns versículos de Lucas, para que nós entendamos claramente esta mensagem. Por muitas vezes eu me perguntava, e sempre estudei sobre isso, o porquê que os discípulos de Jesus não desistiam. O porquê que os discípulos de Jesus eram tão firmes e constantes. O porquê que os discípulos de Jesus sofriam por tantas perseguições, mas não paravam. Eles não desistiam. E isso a gente tentando entender, louvado seja Deus, nós vamos compreender talvez através desta mensagem, porque ela traz algo muito interessante para as nossas vidas. Eu quero trazer 3 pontos muito interessantes, louvado seja Deus, para que nós possamos entender. Então essa mensagem ela serve para aquele que está fazendo a obra, que está pregando a palavra de Deus, sim serve. Ela serve para aquele que está iniciando-se no caminho do Senhor, sim serve. E ela serve para aquele que é como uma criança na presença do Senhor, sim serve. Louvado seja Deus. Mas é importante que nós possamos guardá-lo no íntimo da nossa alma, para entender estes propósitos da parte do Senhor. Por que os discípulos não desistiram, não desanimaram, não retrocederam? Porque eles entenderam esta mensagem de Jesus, porque eles compreenderam. Louvado seja Deus. Esse que é mais especificamente o versículo 20 de Lucas, no seu capítulo 10. Louvado seja Deus. Esse versículo 20, louvado seja Deus, de Lucas, no capítulo 10, vai dizer assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Louvado seja Deus.
No contexto dessa história, Jesus vai chamar 70 discípulos. Há alguns manuscritos que vai dizer 72. Alguns dizem que 73, outros 71. Eu não creio muito nessa de 73 ou 71 pelo fato de, aqui o texto vai dizer, e todos eles vão ser fiéis, que Jesus enviava de 2 em 2. Louvado seja Deus. Então, o contexto desse versículo 20, Jesus vai chamar os 70 discípulos ou 72 e vai enviá-los para fazer a obra. Mas ele vai dizer a eles assim: olha, vocês vão, mas não levam consigo 2 mudas de roupa, sandálias extras, não leva nenhum bordão, não leva nada. Vai e prega a minha mensagem. Louvado seja Deus. E na casa que vocês entrarem, digam a paz seja com esse lar. Se lá houver um homem de paz, ele vai receber essa mensagem. E a paz irá permanecer naquele lar. Agora, se não houver, saia daquela casa. E a paz que você deu, leve contigo. Não deixe ela lá. E ele vai continuar dizendo: se por um acaso vocês chegarem em uma cidade, e essa cidade os receberem bem, digam a eles: eis que a salvação chegou nessa cidade. E conceda-lhes a paz. E nessa cidade opera sinais, cure os enfermos, expulse os demônios. Louvado seja Deus. Agora, se essa cidade não os receberem bem, saiam dessa cidade e até os pés, e pegaram a poeira daquela cidade, sacudam e vão para uma outra cidade. Tamanha é a graça de Deus, louvado seja o Senhor, liberada para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender uma coisa: o Evangelho de Jesus era importante demais. O Evangelho de Jesus é grande demais. E muitas vezes nós queremos fazer o Evangelho do nosso jeito, da nossa maneira, segundo as nossas vontades. E não pode ser assim. Talvez eu tenha passado por situações muito difíceis no decorrer da minha vida, mas eu não julgo o Senhor por isso. Eu entendo que eram tempos de aprendizado, como Paulo vai escrever aos Romanos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 3, que ele vai fazer que as tribulações produzem em nós paciência. Paciência produz em nós perseverança, a fé. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes não precisa passar por tanto tempo ou por tantas situações adversas como eu passo e outros aqui também passam. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus é necessário que seja feita segundo a vontade de Jesus, aquela que é boa, aquela que é agradável, aquela que é perfeita, como está lá em Romanos 12:2. E nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor é poderosa, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Eu tenho 2 filhos que estão aqui dentro lindos, e um outro que está na escolinha. E é claro que eu quero que eles sejam abençoados. É claro que eu quero que eles aceitem a palavra de Deus. É claro que eu quero que eles sejam transformados. Mas se eles não quiserem receber a palavra do Senhor, se eles não quiserem receber a direção de Deus, eu tenho que partir para levar esta mensagem a outras pessoas. Porque o Evangelho de Jesus não foi constituído para que eu pregasse somente para a minha família e ficasse lá se importando, buscando todos os dias pela minha família. Eu sei que isso é bom demais, isso é muito importante, mas existem muitas pessoas lá fora esperando a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver a palavra do Senhor, quando ela é lançada, é necessário que aqueles que ouçam possam aceitá-la, para que haja uma transformação na vida deles, senão não terá valor nenhum. Louvado seja Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Não que eu vá desprezar os meus filhos ou algo parecido, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho que continuar fazendo a vontade do Senhor. Eu disse certo dia na minha casa: se vocês não quiserem ser abençoados, tudo bem, é problema de vocês. Mas a partir de agora eu vou ser abençoado. A partir de agora eu vou fazer a vontade do Senhor, e que ela sobrevenha sobre a minha vida. Eu vou ser sincero para vocês: a partir dessa data a minha vida tem mudado.
Louvado seja o Senhor. E em todas as esferas, a minha compreensão talvez tenha sido diferente. E eu quero fazer a obra do Senhor. E esta mensagem, ela falou muito ao meu coração. Esta mensagem trata muito acerca de pessoas como eu que está fazendo a obra, e de muitos dos que aqui estão, e de muitos dos que aqui estão que ainda não estão, mas irão fazer. Aleluia. Então ela fala muito aos nossos corações. Muitas vezes nós gostamos de muitas pessoas em si, e queremos levar esta mensagem para essas pessoas, mas não vai adiantar nada eu ficar lá. Segunda, o Afonso aceita Jesus. Afonso, eis que a paz do Senhor é contigo, mas se ele não quiser, eu vou voltar na terça, eu vou voltar na quarta, na quinta, na sexta, vou passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e não vai resolver nada, porque ele não quer aceitar. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus não deve ser feito segundo as nossas vontades. Mas talvez se eu tivesse falado com o Afonso, ele não tivesse aceitado, mas eu preguei para o ele aceitou, e eu falei para a Cidinha, ela aceitou, e eu falei para a pastora, ela aceitou. Ou o Afonso queria olhar com outros olhos, e aquilo que eu disse a ele no ano passado, hoje ele vai falar, agora eu quero, e vai correr atrás de mim, pastor, agora vem que eu quero. Eu falei, então venha, agrega-se à família de Deus. Aleluia. E o Senhor será engrandecido, adorado, porque o Senhor não despede ninguém, e o Senhor não rejeita ninguém, Ele aceita todos nós. Mas primeiramente nós precisamos aceitar suas palavras. Primeiramente nós precisamos entender que é nós que dependemos dele, ele não depende de nós. É necessário que nós entendamos definitivamente que ele nos presenteou com um presente que vale mais do que o mundo inteiro. Mas nós precisamos receber esse presente. Louvado seja Deus. Ele sempre, quando Jesus na cruz do Calvário morreu por nós, Ele morreu por todos. Ele não teve exclusividade com ninguém. Ele morreu por todos. E nós precisamos entender isso. Porque entendendo isso, nós vamos viver o Evangelho de Jesus, a poderosa graça de Jesus. Eu vou ler para a gente entender um pouco mais acerca do que eu estou falando, para que fique definido qual é a vontade do Senhor. Versículo 1 de Lucas capítulo 10. E depois disso, designou-se o Senhor ainda outros 70. Essa tradução vai dizer 70, outras vai trazer 72. Baseado nos manuscritos a qual o autor, quem escreveu ou quem compilou a Bíblia, baseou-se. E mandou-se-os adiante da sua face de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio de lobos. Não vos leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, responderá sobre ele a vossa paz. E se não, voltará a vós. Ficarei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. E não andeis de casa em casa. E qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos lhe é oferecido, e curai os enfermos naquela cidade, e dizeis: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos-nos sobre vós. Sabei, contudo, isto que o reino de Deus é chegado a vós. Louvado seja o Senhor. Nós temos muita obra do Senhor a fazer, e o presente do Senhor a nós é lindo, é maravilhoso e é grandioso. A palavra do Senhor tem um poder grandioso de fazer uma transformação maravilhosa na nossa vida. Então eu quero ir para o versículo 19,
diz assim: e eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então chegamos no versículo 20, algo que eu quero frisar aí. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam aos espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Louvado seja o Senhor. Aqui Jesus não está dizendo que eles não deviam, de certa forma, ter alegria, porque sujeitaram a eles os espíritos imundos. E eu não estou dizendo a você que você não deve ter alegria pela presença de uma pessoa, que você não deve ter alegria por um bem que você recebe, que você não deve ter alegria por algo que você conquista, que você não deve ter alegria pela palavra do Senhor ministrada através da sua vida, que você não deve ter alegria pela sua família, que você não deve ter alegria por todas as coisas que o Senhor te proporciona. Mas eu estou dizendo, como Jesus disse aos seus discípulos aqui, não pode haver alegria maior na vida de nenhum cristão do que ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Se você entender esse propósito, então você vai viver como os discípulos de Cristo viveram. As perseguições vinham e batiam em suas portas, mas eles se alegravam porque o meu nome está escrito no livro da vida, e essas perseguições irão passar, mas a minha vida eterna com o Senhor está garantida, glória ao Senhor de Deus. Então eles faziam como o próprio Wendel citou. Passavam pelo deserto, passavam pela prova, passavam pela situação difícil, mas passavam e cantavam um hino de vitória. Aleluia. Porque é assim que nós vamos viver a cada dia. O inimigo certamente vai se levantar para tentar nos paralisar. O inimigo certamente vai levantar para tentar nos envergonhar. O inimigo vai se levantar para tentar paralisar a nossa chamada diante de Deus. Mas se eu tiver a certeza, se você tiver a certeza, se você tiver a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida, aleluia, que você é um cidadão dos céus e que está passando por um tempo nesta terra apenas, por um tempo de provação, que a Bíblia vai dizer que é como um vapor de fumaça que aparece e logo desaparece, então você vai se alegrar, aleluia, porque aquela prova vai passar e você já é o vencedor. Aleluia. Eu entendo que foi isso que fez com que os discípulos de Cristo não desanimaram, não desistiram, recebiam alegria aqui, recebiam uma perseguição aqui, tomava posse de uma bênção aqui, mas outro o perseguia ali. Nós não podemos viver dessa forma, nos alegrando quando recebemos uma bênção e nos entristecendo quando algo de ruim nos acontece. Não podemos viver dessa forma, porque como diz Romanos capítulo 8, no versículo 28, todas as coisas cooperam como um conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Aleluia. Às vezes nós passamos muito tempo pelo deserto, porque nós não aprendemos na primeira lição, não aprendemos na segunda lição, não aprendemos na terceira lição. Então essas lições, é Deus por amor a mim, por amor a você, Ele vai continuar dando essas lições, permitindo que nós passemos pela prova, até nós aprendemos a lição, porque diz a palavra do Senhor, que Deus é amor, e nós gostamos muito dessa mensagem, mas ela também vai dizer no versículo seguinte, que Deus é como um fogo consumidor. O nosso Deus é lindo, é maravilhoso, é extraordinário. A palavra do Senhor é poderosa, ela é grandiosa, Ele pode fazer grandes transformações na nossa vida, mas nós precisamos entender e valorizar essa palavra, aleluia, porque ela tem grande poder. Senão nós vamos continuar dando murros em ponta de faca, como diz o ditado popular lá fora, ou continuar lição após lição e deixando de tomar posse das bênçãos do Senhor. Bora fazer a obra do Senhor. Bora ser feliz na presença de Deus. Bora cantar o hino de vitória em meio a qualquer situação adversa. Eu já disse algumas vezes, vou dizer de novo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, não é isso? Que vai dizer que quando vos perseguirem, que quando vos maltratarem, que quando vos maldizerem, que quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês, o que é que nós devemos fazer? Nos entristecer, chorar, reclamar, murmurar? Não! Não! Jesus vai estar dizendo, são palavras de Jesus, alegrai-vos grandemente, porque grande será a recompensa de vocês no céu. E a outra palavra em Hebreus capítulo 12, que é pesado. Se nós estivermos sem uma correção, nós não somos filhos, somos bastardos,
Porque Deus castiga todos aqueles que amam e corrige as foidas, todos aqueles que Ele toma por filho. Porque qual é o filho que não precisa de uma correção? Eu tenho 3. Eu não desisto de corrigi-los todos os dias. Eu louvo a Deus porque tem aprendido e tem dado bons frutos a cada dia em nome de Jesus. Mas entenda esse versículo. Não vos alegreis por qualquer coisa, ou não coloque a alegria sobre qualquer coisa, mas entenda que a alegria maior de um discípulo de Cristo, seja ele iniciando na obra, seja ele fazendo a obra como pastor, como missionário ou como outro, louvado seja Deus, entenda que a nossa maior alegria é de que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso se importa. De lá ninguém pode tirar. O inimigo pode se levantar, os seus amigos podem se levantar, a sua família pode se levantar contra você, o seu país pode se levantar, o mundo pode se levantar contra você, mas nada eles poderão fazer, porque o teu nome, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, se não me engano, que a nossa vida está escondida nas mãos de Deus em Cristo Jesus. De lá você acha que alguém pode tirar? Você acha? Somente nós temos a possibilidade de correr para longe da vontade do Senhor. Então eu quero ler agora, louvado seja Deus, o versículo 20. Antes disso, lá em Lucas, no seu capítulo 9, louvado seja Deus, no seu versículo 18, Jesus vai fazer uma pergunta. Vai dizer a palavra que Jesus estava orando com os 12. Ele se afastou com seus 12 apóstolos e lá ele estava orando. Então ele vai fazer uma pergunta para eles: quem é, pois, que estão dizendo que eu sou lá fora? E aí eles vão dizer: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. Louvado seja Deus. Então Jesus vai perguntar: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Então Pedro vai se levantar e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. É isso que nós temos que ter em nossa mente e em nossos corações, aleluia. É crer que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele na cruz do Calvário morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele venceu por nós. A nossa alegria está em seguir os passos de Jesus. A nossa alegria está em guardar a vontade de Jesus sobre a nossa vida. A nossa alegria é de permitir com que o Espírito de Jesus tome totalidade na nossa vida e venha nos transformar dia após dia, aleluia. Não importa o que o mundo lá fora está dizendo de Jesus, importa que o Espírito do Senhor vai revelar a você de quem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder foi dado a Ele, no céu, na terra e embaixo da terra. Todo o poder foi dado a Ele. Então o que é que nós precisamos fazer? Seguir a Jesus, servir a Jesus e nos passos de Jesus tomar posse de vitória a cada dia em nome de Jesus. Então vai dizer o versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos ou às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove, porque assim é do teu agrado. Jesus vai se alegrar muito e vai dizer: graças eu te dou, Senhor, ó Pai, que o Senhor ocultastes essas coisas de pessoas sábias e entendidas e revelastes a pessoas pequenas, a pessoas simples. Então o que eu entendo mediante esta mensagem, o agir de Deus na nossa vida? Louvado seja Deus. Ele está relacionado à nossa entrega a Ele. Ele está relacionado à nossa busca a Ele. Ele está relacionado à forma com que eu vou adorar a Ele, a forma com que eu vou me relacionar a Ele, a forma com que eu vou permitir com que o Espírito dEle troque as minhas vontades, ou tome totalidade da minha vida, ou possa conduzir os meus passos, como já
disse a pastora, louvado seja Deus. Os filhos de Deus. É quem somos. E Jesus se alegrou por isso. Ele vai agradecer a Deus. E vai dizer a palavra como nós temos. Ele se alegrou muito. Porque o Senhor assim o fez. Talvez para que eles pudessem entender, aleluia, que não é por eles, mas é pelo Senhor. Não é por nós, é pelo Senhor. Adoremos o Senhor e Ele vai transformar a nossa vida. Valorizemos a palavra do Senhor, para que ela tenha o efeito necessário na nossa vida. Porque senão, não vai ter valor nenhum. Versículo 22 diz assim: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a qual o Filho o quiser revelar. Será que nós conseguimos entender o tamanho da grandiosidade dessa mensagem que Jesus está mostrando? Será que nós conseguimos entender? Ele vai estar dizendo, ninguém conhece o Filho. Ele havia perguntado lá atrás para os discípulos: o que é que estão dizendo que eu sou lá fora? Elias? João Batista? Um dos profetas? E Jesus vai perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? O que é que ele vai dizer? O que é que Pedro vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus vai estar dizendo aqui: olha, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mas ele continua: e todos aqueles a qual o Filho o quiser revelar. Aleluia. O que é que eu entendo diante desta mensagem? Nós podemos conhecer a Deus de uma forma profunda. Nós podemos conhecer a Deus de uma forma íntima. Nós podemos conhecer a Deus de uma forma ampla. Mas ela não está relacionada, louvado seja Deus, à nossa capacidade intelectual. Mas é a forma com que Jesus vai mostrar quem o Pai é. Mediante ao Espírito dele que está em nós. Mediante ao Espírito dele que está em nós. Jesus se alegrou porque Deus revelou estas coisas a pessoas não sábias, a pessoas pequenas, a pessoas que vai ser comparado com criancinhas. Louvado seja Deus. Mas ele vai dizer: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mas ele não parou por aí. Ele vai continuar dizendo: e todos aqueles a qual o Filho o quiser revelar. Então eu sou levado, louvado seja Deus, é uma passagem que eu gosto muito, lá em Coríntios capítulo 12, versículo 9. Gosto muito. Aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, não chegaram ao coração do homem, são as coisas que Deus predispôs, separou para aqueles que o amam. Mas vai dizer no versículo 10: todavia Ele tem revelado isso a nós. Se não fossem revelações de Deus na nossa vida pelo Teu Espírito, nós não conseguimos vencer o inimigo da nossa alma. Se não for as revelações de Deus na nossa vida dia após dia, como está sendo pela palavra dele hoje nesta casa, nós não conseguimos vencer as tribulações, as aflições que sobrevêm sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, louvado seja o Senhor, que o culto como esse é Deus se revelando a nós por intermédio do Teu Espírito. E quanto mais nós o adoramos, mais Ele vai mostrando a mim e a você quem Ele é, o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem de transformar essa vida, e o que Ele tem preparado para nós lá no céu. Aleluia. Versículo 23: e voltando-se para os discípulos disse, em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vos ouvi e não ouviram. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo para eles, que serve também para nós, porque nós vivemos hoje no tempo da graça de Deus. Jesus não está pessoalmente aqui, mas Ele tem um poder extraordinário pelo Teu Espírito de fazer nos tornar um com Ele, um com Jesus e um com o Pai.
Louvado seja Deus. Então ele vai dizer aos seus discípulos: olha, muitos profetas, Elias, muitos profetas que viveram antes de vocês, quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Muitos reis que viveram antes de vocês, como Davi, queriam ver o que vocês estão vendo, queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram esse privilégio. Porque o tempo da graça que começou em Jesus e nos alcança hoje é um tempo diferente daquele do Velho Testamento. É um tempo diferente onde o Espírito de Deus veio sim sobre Davi quando ele foi consagrado rei, mas veio sobre ele, não estava dentro dele. E hoje o Espírito do Senhor, ele nos marcou, como nos ensinou bem-vindo na sexta-feira, como propriedade dele. Ele nos selou na vida. E esse selo é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Eu disse aqui uma vez que os meus filhos, a garantia que eles são os meus filhos são o meu DNA. E a garantia que nós somos filhos de Deus é o Espírito dele que foi selado na nossa vida. Assim como o meu DNA está selado na vida dos meus filhos. Louvado seja Deus. Ninguém pode tirar, ninguém pode apagar. Você é filho, você é filha. Então bora ser feliz, bora adorar o Senhor, bora viver as promessas de Deus a cada dia na terra. Louvado seja Deus, porque grandes são os planos dele sobre as nossas vidas. Mas assim como eu fui alcançado, assim como você foi alcançado, assim como os que estão aqui foram alcançados, há muitos lá fora que precisam ser alcançados, e nós só precisamos sermos fortes e corajosos. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite, mas eu quero, em nome de Jesus, fazer como está relatado na palavra de Deus, que vai dizer que se por um acaso o homem de Deus que foi enviado pelo Senhor entrar em uma casa e saudar, a paz seja contigo, naquela casa receber, essa paz ficará com ele. Mas se não quiser, vai embora e entre nela. Em uma cidade da mesma forma. Essa oração você não é obrigado a recebê-la, mas certamente se não receber, não será abençoado. Eu quero, em nome de Jesus, fazer esta oração tendo a certeza absoluta de que o Deus a qual nós servimos é poderoso para cumprir propósitos, é poderoso para nos abençoar grande e poderosamente, é poderoso para trazer alegria a minha e a sua vida até mesmo em meio à guerra. Se eu tiver a consciência de que a minha alegria maior é ter o meu nome escrito no livro da vida, como ele vai dizer no versículo 20 de Lucas capítulo 10, não vos alegreis porque os demônios estão sujeitando a vocês. E na nossa vida ele diz: não nos alegreis por qualquer coisa, mas entenda que a alegria maior do discípulo de Cristo, do servo do Senhor, do Filho de Deus, é de ter o nome escrito no livro da vida. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos deu a vitória, ela já é nossa. Guarde no teu coração esta mensagem. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Meu Deus grande, meu Deus santo, meu Deus poderoso, meu Deus maravilhoso, bendito. Antes, Pai, de iniciar esta oração pedindo, Senhor, a bênção sobre o teu povo, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, quebrando os corações, em nome de Jesus, poderoso Deus, nos faça entender, Pai, de que o Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é um todo-poderoso que opera em nosso meio, e de que esta palavra, poderoso e santo, veio do teu trono, Pai. Que esta palavra não foi segundo a minha vontade, poderoso Deus. De que esta palavra foi direcionada, Senhor, através da minha vida por longos dias, Pai. Meu Deus amado, meu Deus santo e poderoso, quebrando os corações nesta noite, nesse lugar, poderoso Deus, e nos faça entender, Pai santo, poderoso, maravilhoso e bendito, que a tua graça, Pai, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, aleluia. E que ela foi liberada para o teu povo nesta noite, e que ela, poderoso e santo, tem o poder de transformar as nossas vidas, de nos trazer paz, poderoso Deus, de nos fazer, poderoso e santo, andar a passos firmes e também a passos largos na tua presença, Pai. Espírito de Deus, eu te peço, Pai, em nome
Senhor, que o Senhor possa abençoar o teu povo. Peço, Senhor, que o Senhor possa trazer a graça poderosa e maravilhosa do Senhor, Pai, a todos esses que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. E que sendo abençoados pelo Senhor, Pai, eles não venham render ela exclusivamente para eles, poderoso Deus, mas que possam, pelo poder que há no nome de Jesus, deixar que ela seja transmitida através da vida deles para outros, a qual terão contato no decorrer dos seus dias, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus amado, meu Deus santo e poderoso, peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa graça possa superar a vida do teu povo, aleluia. Que através das nossas palavras, Pai, o teu Espírito possa alcançar vidas em nome de Jesus. Que através das nossas mãos poderosas Deus estendidas sobre o teu povo, o Senhor possa resgatar aquele que está caído, aleluia. Que através dos nossos braços, poderoso Deus, de um abraço, poderoso Deus, o Senhor possa arrancar toda a aflição da vida do teu povo e possa fazer, Pai santo e poderoso, através da vida do teu povo, que aqui está, Pai, em nome de Jesus, coisas extraordinárias. Pai, o Senhor enviou 12, depois o Senhor enviou 70, Pai, e ainda o início, poderoso Deus, ao Evangelho da graça do Senhor, Pai, que nos alcançou nos dias de hoje. Hoje somos bilhões, poderoso e santo. Então peço, Senhor, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, que através da graça do Senhor liberada a este povo que aqui está, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos tomar posse dessa palavra, da tua graça liberada sobre esta oração, na vida do teu povo, em nome de Jesus. E nós possamos, Pai, crendo no Senhor e no teu poder, mediante a tua palavra, Pai, nós possamos ousadamente viver o Evangelho poderoso do Senhor, para que haja transformações de vida daqueles que estão à nossa volta, até mesmo pelo nosso andar, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, Pai, para aqueles que creem, abençoe este povo, faça notória a tua presença na vida deles, Pai, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, poderoso Deus, possa o mundo ver a diferença de um povo que está ligado no Senhor, que está voltado para o Senhor, Pai, que tem ouvido a tua palavra e guardado, poderoso e santo, com maior valor do que o alimento, Pai santo e poderoso, que nos alimenta diariamente o nosso corpo, Pai, pois a tua palavra, poderoso e santo, ela tem sim muito maior valor, ela tem sim uma importância grandiosa e poderosa, Pai, pois é por ela, poderoso Deus, que nós vamos manter os nossos passos firmes na tua presença nesta terra, e que o inimigo da nossa alma, poderoso e santo, não terá poder sobre a nossa vida. Então eu te peço, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, blinda a mente do teu povo, aleluia, blinda poderosamente do teu povo, Pai, para que possa dar ouvidos à tua palavra a cada dia, e as palavras poderosas e santo que o mundo possa estar lançando sobre o teu povo não venha fazer efeito algum, venha cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus, e assim o Senhor possa levantar uma geração poderosa nesta terra para fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus. Começa, poderoso e santo, um avivamento poderoso nesta terra, através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Como eu já disse, poderoso e santo, o Senhor começou com 12 e enviou-os, depois 70, Pai. Então peço, Senhor, poderoso e santo, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor nos envie, assim como o Senhor enviou os teus filhos, e nós possamos, assim como eles, poderoso e santo, fazer a obra do Senhor, operar sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Mas que nós não venhamos nos alegrar, Pai, com os aplausos deste mundo, que nós não venhamos nos alegrar, poderoso Deus, com as riquezas deste mundo, que nós não venhamos nos curvar, Pai, diante do que esse mundo possa nos oferecer, mas que a nossa maior alegria será hoje e eternamente ter o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. E então, com gratidão, todos os dias da nossa vida, nós iremos te louvar, nós iremos te exaltar, nós iremos te adorar pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor com alegria, em nome de Jesus.